é uma questão que aqui no programa a gente, mesmo que não seja uma pauta, a gente sempre está lidando com ela, que é como que a questão migratória é uma questão que traz diversos âmbitos, né, da questão da questão da sociedade, quer dizer, da pessoa, quer dizer, a pessoa é imigrante, mas ela também é mulher, ela também é, é pobre, ela também é negra, ela também é indígena, quer dizer, essa interseccionalidade de várias questões, ela é fundamental para entender a questão, acho que migratória e dos refugiados e acaba fatalmente tendo essa relação entre vários organismos, né, que cada um, à sua maneira, cuida de uma coisa mas acabam se unindo porque acho que a questão dos imigrantes trata, junta tudo, né? E um ponto que, obviamente, aqui para o nosso programa é bastante interessante é a questão do trabalho, né? A gente sempre aqui no programa a gente fala da trabalhadora doméstica migrante, então a gente sempre fala do imigrante enquanto um trabalhador também, né? Eu gostaria de saber como que vocês veem essa questão do trabalhador migrante, né? Como que esse migrante atua profissionalmente, né, aqui em São Paulo. A gente sabe, tem casos de exploração, casos até de trabalho análogo à escravidão, mas como que a avaliação que vocês veem na, na comissão, observando o imigrante enquanto trabalhador e na atuação dele como trabalhador aqui em São Paulo? O que nós temos percebido é que justamente algumas empresas, né, principalmente o setor privado, tem buscado principalmente a questão de empregabilidade, né? Então, uma forma de integração desses migrantes e desses refugiados por meio da empregabilidade. E aí você vê uma preocupação não só de compreender melhor quais são os direitos e os deveres, né, enquanto empregadores, mas principalmente de criar oportunidades ou principalmente processos seletivos que sejam sensibilizados e principalmente voltados para a população migrante e refugiada, considerando que uma boa parte dessas pessoas que migram tem formação nível superior, tem especialização, é uma mão de obra qualificada, falam outros idiomas, e que na realidade tem uma série de barreiras a serem transpostas, principalmente a questão da revalidação do diploma, né, que é um grande obstáculo. Então, imagina a pessoa que investiu anos e anos na sua formação, na sua especialização num determinado tema, e por algum motivo, né, voluntário ou involuntário, teve que se deslocar para um outro país, recomeçar a sua vida e não consegue exercer a sua profissão. Então, essa questão, principalmente da revalidação do diploma, acaba sendo um obstáculo a ser enfrentado, né? Algumas empresas hoje já visualizam que, apesar desse processo, né, de revalidação de diploma, né, do reconhecimento do diploma não nacional, ser extremamente burocrático e custoso, né? Há um custo envolvido no pagamento das taxas administrativas, na tradução juramentada. Isso acaba tendo um impacto muito grande, né, para uma família, para uma pessoa que acaba de chegar no país. Então, principalmente o que nós temos percebido é uma flexibilização, então, né, de algumas empresas, é, justamente para que essas pessoas possam ser empregadas e desenvolverem as suas atividades. Mas isso ainda é muito incipiente, ou seja, são poucas as empresas ou, enfim, iniciativas, né? Falta ainda muitos programas, digamos assim, tanto por parte do governo como do setor privado,
que reconheçam a empregabilidade como uma via de integração e que facilitem, né, principalmente o acesso desses migrantes e refugiados. Por outro lado, nós também temos, apesar de nós termos algumas boas práticas, como foi mencionado aqui, nós temos outras práticas que são abomináveis. Então, desde a discriminação, do racismo, da xenofobia dentro dos ambientes de trabalho e principalmente a falta de mecanismos de denúncia, né, e de apuração dessas denúncias, né, até casos mais extremos, né, de violência, como nós tivemos no começo do ano, o assassinato do Moise, que era um refugiado congolês no Rio de Janeiro, justamente por reivindicar seus direitos trabalhistas e que foi brutalmente assassinado. Só que essa não é uma realidade isolada. Pelo contrário, mais e mais refugiados, principalmente a partir desse episódio, criaram coragem de denunciar as formas de exploração de trabalho, né, de violência, de racismo, de assédio moral, né, e principalmente casos também de trabalho análogo a escravo. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que por não estarem com seu documento regular ou por terem justamente entrado em território nacional sem a documentação, elas não podem denunciar essas situações, né, de violência e de exploração, quando na verdade, independentemente da situação migratória, essas pessoas podem e devem sim denunciar. Então há um aumento, né, do número de denúncias e principalmente uma sensibilização maior dos órgãos que fiscalizam, então principalmente do Ministério Público do Trabalho, de ter grupos, né, específicos, grupos de trabalho e que possam pensar, né, na questão da proteção ao trabalhador migrante, né, e principalmente dentro daquilo que é previsto tanto na lei de imigração como, enfim, de maneira geral, nos direitos trabalhistas, né, sejam de nacionais ou de não nacionais, aquilo que é o direito do trabalhador. Então, ter minimamente condições adequadas de trabalho, não ser exposto a qualquer situação degradante, humilhante, jornadas exaustivas, enfim, qualquer situação que possa atentar contra a sua dignidade humana. O que nós temos percebido também é que cada vez mais famílias migrantes chegam no país. E aí você tem uma situação muito singular, né? Ou de dificuldade, por exemplo, de reunião familiar, quando na realidade nós deveríamos, até mesmo por conta de tratados internacionais e da própria lei de imigração, facilitar com que essas pessoas pudessem vir para o Brasil. Então, muitas vezes, vem alguém primeiro da família, tenta se estabelecer aqui no Brasil, buscar um emprego, para aí sim trazer o restante da família, e aí você tem uma dificuldade enorme na tramitação desse visto de reunião familiar, então muitas vezes a pessoa já está aqui há 2, 3 anos e ainda não conseguiu trazer o restante da sua família, né? Isso é muito complicado, principalmente quando nós estamos falando de mulheres, né? A questão de gênero, mais uma vez, quando nós estamos falando de mulheres que são chefes de família e que deixaram seus filhos com outra pessoa no seu país de origem e não conseguem trazer, porque tem uma dificuldade nessa tramitação de visto, né, para reunião familiar, e, enfim, uma série de burocracias, né, que na realidade, ao invés de promoverem a migração, principalmente a partir de uma perspectiva mais humanizada, na realidade acaba criando uma série de obstáculos que impedem com que esses migrantes
possam, então, trabalharem aqui, né, de uma maneira digna e, principalmente, que possam trazer suas famílias para morarem aqui, enquanto estiverem estabelecidos. Acho que essa questão do trabalhador migrante, né, também é um ponto que a dona Diana, inclusive, sempre traz, tanto aqui nos programas, mas no próprio sindicato, que o trabalhador migrante é um trabalhador como qualquer outro. Então, da mesma forma que temos que lutar pelos direitos do trabalhador doméstico, um trabalhador doméstico migrante também tem os mesmos direitos. Então, a defesa disso, por isso que a defesa da mesma categoria, né, dona Diana? Eu acho que esse ponto é um ponto importante porque unifica a todos da mesma categoria, né? Tanto os brasileiros quanto os imigrantes. Eu acho que esse é um ponto interessante. E esse ponto que a Carla trouxe sobre a reunião familiar é importantíssimo, né? Porque, como mesmo disse, a questão da. Também volta uma questão de gênero. A gente pensa nas trabalhadoras domésticas que vêm para o Brasil, porque ficam mandando muitas vezes dinheiro para suas famílias na América Latina, na maioria das vezes, mas tem essa vontade de trazer, né, de reunir a família novamente, né? Quer dizer, mais uma questão, mais uma das questões que envolve o trabalho migrante. Não sei, dona Diana, se a senhora gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Sí, porque como a Carla falou, no nosso sindicato temos também imigrantes que têm a profissão delas no país, né? São médicas, enfermeiras, têm professoras, temos assistente social, que infelizmente quando chegam aqui no Brasil, a gente não sabe o motivo por qual eles saíram do país delas, né? Tem tantas dificuldades às vezes, política, perseguição e demais coisas, às vezes a fome mesmo, saem para outro país que não é deles, não sabem onde estão, aonde estão chegando, como que vai ser a vida delas. Então, elas têm uma profissão, mas infelizmente aqui no Brasil tem muita burocracia, a revalidação dos documentos é muito caro, então o salário é mínimo. Como elas vão poder validar um documento se não ganham o suficiente para fazer essa documentação para eles poderem trabalhar no Brasil? Então, aí elas vão um caminho mais. Não vão ficar desempregadas, não vão ficar na rua. Então, elas vão para o trabalho doméstico. Não que o trabalho doméstico seja ruim, o trabalho doméstico é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho decente, honesto, e é uma profissão também. Então, elas vão ao trabalho doméstico. Mas o salário que elas ganham não dá a elas, como posso falar, para pagar aquela documentação, que ela é muito caríssima. Então, elas acabam ficando aí, elas querem trazer a família delas, elas precisam enviar dinheiro para o país, para ajudar no sustento, às vezes, dos pais idosos, às vezes os filhos pequenos ficam na escola, depois eles, digamos, crescem, querem fazer uma faculdade. Então, o dinheiro que a gente manda para lá ajuda muito, sim, e muito mesmo. Então, não só quem tem profissão que vem para cá, tem outras também que vêm, trabalham como domésticas, são exploradas, não têm horários, não respeitam como posso falar, eles às vezes não podem sair para a rua, porque às vezes a patroa fala, se você sair, eu vou te denunciar, ou se você não fizer isso, eu vou te denunciar na Polícia Federal. Mas não tem que ser assim, que a trabalhadora doméstica não está fazendo nada errado, entendeu? Elas só estão trabalhando, só que às vezes elas querem pagar menos, querem não, elas pagam menos pelo fato de elas ser um imigrante. Elas falam que elas têm que trabalhar mais, que elas têm que fazer isso, têm que fazer isso outro. Não, só que o sindicato orienta a elas. Cada função tem um valor. Temos a nossa convenção coletiva, graças a Deus, no nosso sindicato, que explica tudo isso aí para elas. Por isso que nós fazemos reuniões, assembleias no sindicato, para poder orientar a elas, para elas estar dentro dos direitos delas. Para assim elas poderem falar para a patroa, não, eu tenho o direito a ganhar isso aqui. Esse é o valor que precisa.
Mas as patroas falam, não, você é imigrante, você não tem direito. Não, só que a lei fala, a lei de imigração fala, que imigrante tem direito como qualquer brasileira. Então, isso tem que ser respeitado, mas, infelizmente, às vezes não sai do papel. Está só no papel, mas não é colocado em prática. Então, isso é muito lamentável, é muito triste, porque a gente acha que vai acabar, mas isso, infelizmente, não vai acabar. E vienen mesmo famílias inteiras, às vezes não tem onde vão chegar, e tem outras que já vêm por indicação de outra amiga, ou de uma conhecida, ou às vezes a patroa é atrás do país que vem para trabalhar direto com a patroa. Temos as Filipinas, que infelizmente, elas já vêm, algumas já vêm com o contrato de trabalho para trabalhar como doméstica. Só que, como já sabemos, elas, infelizmente, fazem outro papel de professora de inglês. Isso eu sempre falo, sempre. Porque elas exploram eles. Isso é uma exploração. Ou ela é trabalhadora doméstica ou ela é professora de inglês. Então, como elas falam o inglês fluente, então elas aproveitam isso delas. Elas não saem para fora, às vezes elas ficam trancadas, sofrem agressão física, verbal, psicológica. Inclusive, temos histórias, temos casos que algumas domésticas são hasta estupradas. Isso aí não se fala quase. Não se vê na televisão que um patrão fez isso, ou que aquele patrão foi preso por causa disso. Por quê? Porque o dinheiro manda. O dinheiro manda. O dinheiro cala a boca de qualquer pessoa humilde. Não consegue fazer nada. E fica por isso mesmo. Essa é a realidade, essa tristeza que acontece com a trabalhadora doméstica imigrante. Por isso que eu falo, é difícil você saber aonde tem uma trabalhadora doméstica. A gente fica invisível. É diferente das imigrantes que vêm da costura, para costurar, as costureiras. Elas são mais visíveis que as domésticas imigrantes. Que imigrante que vem, que trabalha em restaurantes, como se chama, na construção, eles são mais vistos que a imigrante da doméstica. Então, isso é triste para mim, que eu sempre falo. Vamos falar, vamos gritar, tem que espalhar que você está sendo explorada. Ah, não, mas eu tenho medo. Não tem que ter medo. Tem que falar. Se você não fala, como o sindicato vai saber e como que o sindicato vai poder te ajudar? Se você veio para o sindicato para pedir ajuda, orientação, então é aí que você tem que falar. Elas vêm, estão falando um pouquinho, aí parece que ficam com medo da patroa, com medo de falar, de expor o que eles estão sentindo, o que elas querem saber sobre seus direitos, porque infelizmente algumas são ameaçadas. Então, e fica assim, é muito triste.